Oi, turma, tudo bom com vocês? Na aula de matemática hoje a gente vai aprender quais são as medidas de massa. Vamos lá? Bom, desde muito cedo, os humanos eles aprenderam que havia uniformidade de pesos entre sementes e grãos. Então, as sementes e grãos, elas pareciam que tinham o mesmo peso, a mesma pesagem. Então, eles começaram a criar medidas, né, usando a mão cheia. Começaram a usar a mão cheia para ter medidas de peso de alguns utensílios. Depois eles começaram a usar potes, depois começaram a usar cestos. E aí, né, na medida em que a sociedade ela foi se desenvolvendo, foi se atualizando, eles sentiram a necessidade de criar um sistema comum de pesos e medidas. Então, aí que entra a medida de massa. Bom, qual é o instrumento que a gente utiliza para medir massa? Utilizamos, a balança. A balança é o instrumento utilizado para medir massa, tá? E a gente utiliza a balança no nosso dia a dia o tempo todo, né? A gente utiliza o quilograma ou o quilo como unidade de medida para pesar pessoas. Exemplo, uma criança pesa 42 quilos, 50 quilos, né? 35 quilos. A gente também utiliza o quilograma ou quilo para medir carne. Exemplo, no supermercado, o quilo da alcatra e do contrafilé custa R$ 14,90. Mas, muitas vezes, o consumidor ele vai comprar apenas uma quantia em gramas, tá? Porque mesmo você tendo o objeto ali, né? O item à sua disposição em quilo, você pode comprar gramas dele. A gente vai descobrir isso daqui a pouco, como fazer essa transformação. A gente também pode utilizar a medida de massa para medir um remédio. Aí, nesse caso, como o remédio é pequeno, a gente utiliza a miligrama, tá? Então, a gente utiliza no nosso dia a dia essas unidades de medidas. É importante que a gente saiba que 1 quilo é o mesmo que 1.000 gramas. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Meio quilo é igual a 500 gramas. 1/4 de quilo tem 250 gramas e 4 quartos de quilo forma 1 quilo. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso lá na frente. Bom, aqui a gente tem um quadro de múltiplos e submúltiplos da grama. O que é a grama? A grama é a unidade fundamental de peso, tá? A grama é a unidade mais importante de peso e ela tem múltiplos e submúltiplos. Quais são os múltiplos do grama? É o quilograma, que tem a sua sigla como kg, hectograma, que tem a sigla como hg, decagrama, que tem a sigla de dag, né? Temos os submúltiplos também, que é o decigrama, a sigla DG, centigrama, que a sigla é CG, e miligrama, que a sigla é MG. Mas como assim múltiplos e submúltiplos? Qual é a utilidade deles? Os múltiplos do grama, né, da grama, é usado para medir coisas grandes, carne, pessoas, coisas que têm peso alto. Já os submúltiplos são usados para medir coisas pequenas, como a gente viu o exemplo do remédio. Então, os múltiplos do grama é usado para medir coisas grandes, submúltiplos é usado para medir coisas pequenas, tá? Aqui também a gente pode ver que na medida de grandes massas de coisas grandes, a gente pode utilizar algumas unidades especiais. Então, quando algo pesa 15 quilos, a gente pode falar que tem uma arroba. 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. 1 megaton, nesse caso, é igual a 1.000 toneladas ou 1 milhão de quilos. Então, tem 1.000 toneladas ou 1 milhão de quilos, a gente pode falar que é igual a 1 megaton. 1 quilo tem 1.000 gramas e 1 grama tem 1.000 miligramas. Bom, a gente precisa entender, né, aprender a transformar a unidade. Vocês lembram que eu informei que a carne, ela é vendida em quilo, mas as pessoas podem comprar grama? Isso se chama transformação, né, de unidade. E a gente vai aprender a transformar agora. É bem simples. O livro diz que cada unidade de massa é 10 vezes maior que a unidade que está na sua direita. Então, nesse caso, a gente pode observar que o quilo ele vai ser 10 vezes maior do que o hectograma. Então, nesse caso, cada unidade de massa é 10 vezes maior que a unidade que está na sua direita. Então, o hectograma é 10 vezes maior, né, que o decigrama, ou decagrama. Bom,
como é que a gente vai fazer a transformação das unidades? O livro traz uns exemplos e a gente vai aprender a resolver aqui agora. Ele quer que a gente transforme 3 gramas para miligrama. Então, a gente vai transformar 3 gramas para miligramas. A gente vai ver quanto é que vai dar de miligrama. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ver quantas casas a gente tem de grama até miligrama. Qual é a distância? Vamos ver? A gente está aqui em grama, que ele quer 3 gramas para miligramas. Então, a gente tem, 1, 2, 3 casas. Desce grama, centigrama e miligrama, não é? Para chegar de grama até miligrama, temos 3 casas. O livro diz que a gente pode fazer o quê? Multiplicar, tá? Como ele diz que cada massa é 10 vezes maior que a unidade à sua direita, a gente pode multiplicar, 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quer ver só? 3 vezes 10, 30. Porque a gente multiplicou, grama para decigrama. 3 vezes 10, 30. A gente tem 30. 30 vezes 10 é igual a 300, né? E 300 vezes 10 é igual a 3.000. Então, a gente viu que transformando 3 gramas para miligramas fica 3.000. Mas quem não quiser fazer multiplicação, tem um jeito mais fácil. Você pode fazer o seguinte, você vai contar quantas casas tem de grama para miligrama e fazer o seguinte, Vamos transformar 3 gramas para miligramas. Quantas casas tem mesmo? A gente contou? 1, 2, 3, né? Decigrama, centigrama e miligrama. Então, a gente vai colocando zero. A gente repete o número, que é 3 gramas, então a gente vai botar 3. E vai colocando zero à direita, de acordo com a quantidade de casas que tem. Se tem 3 casas, eu vou, colocando zero. Não são 3 casas, 3 zeros. Então, eu vou pegar esses 3 zeros e colocar atrás do 3. Vocês estão vendo que deu 3.000 também? É um jeito mais fácil para quem não quer fazer a multiplicação. Você conta quantas casas tem e vai colocando zero. Vamos fazer um outro exemplo para ver se dá certo. 15 quilos para gramas. A gente vai agora transformar, 15 quilos para gramas. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é observar, do quilo até grama, quantas casas tem? 3 casas também. Então, a gente pode multiplicar. 15 vezes 10, né, que é igual a 150. 150 vezes 10, que é igual a 1.500. E 1.500 vezes 10, que é igual a 15.000. Posso usar a multiplicação ou eu posso contar quantas casas tem e colocar um zero para depois eu só juntar. Então, de quilo, né, para grama, eu tenho 1, 2, 3. 3 casas igual a 3 zeros. Repito o número 15 e coloco a quantidade de zeros que eu achei, que vai dar igual a 15.000 também. Tá vendo? A gente pode usar ou a multiplicação ou só ir acrescentando zeros de acordo com a quantidade de casa. Tem 2 formas. Vamos ver aqui agora 4 quilos para gramas. Primeiro, vocês observem aí. De quilos para gramas, quantas casas tem? Tá fácil que a gente acabou de fazer uma parecida. 3 casas, não é? Então, a gente pode multiplicar, 4 vezes 10, que é igual a 40. 40 vezes 10, que é igual a 400. 400 vezes 10, que é igual a 4.000. Ou a gente vai contar quantas casas tem, colocando o zero, e depois é só colocar o zero. Se são 3 zeros, é igual a 4.000. Viram que as duas formas deu a mesma resposta? Agora, um exercício para vocês. Eu quero transformar 19 gramas para miligramas. E aí, como é que a gente pode fazer? Quanto é que vai dar? Você decide se você vai querer multiplicar ou colocar os zeros. 19 gramas para miligramas. Eu posso ver que de gramas para miligramas eu tenho 3 casas. Então, eu posso multiplicar 19 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e achar a resposta. Ou eu vou contar quantos zeros, né? Se são 3 casas, é 3 zeros, colocar aqui, que é igual a 19.000 miligramas. Observe que é importante a gente colocar a sigla, tá? A sigla do múltiplo ou do submúltiplo. Então, se é miligramas, mg, se é grama, g, se é quilo, que é kg, tá? Bom, turma, é só isso. Espero que tenham entendido o assunto de hoje. Faça uma atividade para fixar. Um beijo.